sobre a importância do servir. Não sei se vocês se lembram que já teve algumas palavras sobre serviço, né? O Jefferson se lembra bem. Então a gente hoje vai dar continuidade e vamos falar um pouco sobre o serviço, né? Só que com algumas particularidades. Porque um texto que é em 1 Pedro, se vocês puderem abrir, 1 Pedro 4, versículo 10, ele fala algo muito interessante para todos, né? Quem puder abrir, vou esperar um pouquinho. Fica lá quase no final da Bíblia, 1 Pedro. E é um texto que ele fala algo sobre o dom, né? Só que não é o dom espiritual, né? Que a Lorene falou, minha mãe, ela falou sobre dons espirituais já uma vez, mas não é dom espiritual, né? Quem tiver com a Bíblia aberta, vamos começar, né? O versículo 10 do capítulo 4 diz o seguinte: Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros. Olha só. Deus deu um dom a cada um, ou seja, então cada um aqui tem um dom dado por Deus. Ainda que você não saiba, pode ser até que o Jefferson saiba cantar e tocar. Aí, tem um dom e nem sabe. Aí, está aprendendo violão. Vai que ele aprende violão, pronto, já é um dom que estava escondido, entendeu? Por exemplo, algum adolescente daqui, pode ser que ele tenha o dom de falar, de falar a palavra, de pregar, entendeu? E às vezes não sabe, porque ele está aprendendo agora, né? Está começando agora, e ele pode ter esse dom revelado aí depois, né? Com o tempo, vai aprendendo mais, vai tendo oportunidade e vai revelar esse dom. Então, vamos continuar aqui. Bom, vamos ver aqui. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar, então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar, faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo o que você realizar trará glória a Deus, por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então é isso. Se você tem o dom de falar, então faça. Se você tem o dom de ajudar, né? Nem todo mundo tem o dom de falar para chegar na frente e pegar o microfone e falar, ou então chegar e sair evangelizando com facilidade. Pode ser que tenha o dom de ajudar, de ficar servindo no diaconato, por exemplo, ali na recepção, né? Ficar ajudando a arrumar a igreja, decoração, né? Tocar, né? Chegar aqui, tocar um violão, tocar a bateria. Então, pode ser muita coisa, né? Assim, dons, Deus pode dar de diferentes tipos, né? E quais são as qualidades para um bom servo? Quem sabe alguma qualidade? Alguém pode dizer alguma qualidade aí para você servir na igreja? Uma delas é dedicação. Então, a pessoa dedicada, ela tem uma força, vamos dizer assim, a mais do que uma pessoa que não tem dedicação. Porque a pessoa que não tem dedicação, ela vem, faz assim, meia boca, né? Vamos dizer assim, mais ou menos, ela faz aqui e tal. Mas quem é dedicado, a pessoa está com a qualidade, vamos dizer assim, com o pensamento de fazer até com excelência. Então, a dedicação, vamos ver aqui em 1 Coríntios, se você não quiser abrir para ganhar tempo, eu vou ler rapidamente aqui. 1 Coríntios 15, 58, diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Então, devemos ser dedicados na obra do Senhor, porque o trabalho da gente não vai ser inútil. Se a gente tiver uma dedicação a mais, Deus vai honrar e vai recompensar. Vou falar mais na frente sobre as recompensas. Outra qualidade de um bom servo é excelência e zelo. Então, a excelência é fazer aquilo de uma forma buscando a perfeição mesmo. Até limpar aqui, por exemplo, você vai limpar bem assim, né? Deixar bem sem uma poeirinha aqui, por exemplo. Isso é excelência. Agora você chega aqui, passou um pano rapidamente, pronto. Então não é excelente. Ou então, se chegar aqui,
pegar uma música aleatoriamente, sem saber a música, sem nunca ter ouvido direito, e pega assim, né, sem se dedicar nela, não vai sair tão bom quanto você tivesse escutado a música, pegou, ouviu direitinho. Eita, essa nota aqui, eu acho que é essa. Pronto, vai pegando. Ou então vai na internet e vê direitinho a cifra, né? Para quem, né, tá tocando sabe, né, o que é cifra, né? Vai, olha a cifra lá no site, vê, pronto, essa aqui, né? É uma coisa diferente de você chegar de qualquer jeito. Então, a excelência, ela busca fazer as coisas buscando a perfeição. Você chegar e fazer algo com o intuito de ser perfeito. É claro que nem sempre vai ser perfeito, né? Às vezes a gente não vai estar dominando 100% aquilo, mas pelo menos teve aquela intenção de fazer com a maior qualidade possível. E também o zelo, né? Cuidar das coisas de Deus, né? Cuidar dos equipamentos, né? Por exemplo, do instrumento. Né? Você pega o violão, guarda direitinho na capa, cuida. Né? Se é da igreja, vamos cuidar. Né? Então é o zelo pela estrutura, tudo, né? Pela limpeza. Então, em Jeremias 48:10, não precisa abrir, porque é bem rapidamente que eu vou ler, diz o seguinte: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, aquele que busca a excelência, ele não vai fazer de forma relaxada, não vai fazer de qualquer jeito. Ele vai fazer sem estar de forma relaxada ou negligente. Né? Outra qualidade de um bom servo é a humildade. Então, o servo humilde é aquele que está disposto sempre a aprender e também ele está sempre, como é que eu posso dizer, sem aquele egoísmo, né, de não, eu sei tudo, né, eu não vou ensinar nada para ninguém, né, por exemplo, aquele que sabe tocar uma música, eu não vou ensinar não, porque eu é que sei, entendeu? Quem está no grupo de música, né, porque aqui só tem eu e a Nina e o Josvan, né, mas tem grupo de música que é grande, né, tem guitarrista, tem percussão, tem, né, um monte de instrumento. Então, às vezes, o cara que é humilde, ele está disposto também a aprender, né? Ele não sabe, me ensina aí como é que faz isso, né? Aí o outro vai e ensina, entendeu? Então, em Filipenses 2, versículo 3, diz o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. E lá em 2 Pedro 5, versículo 5 diz: Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede sua graça. Então Deus ele tem uma recompensa, né? Vamos ver quais seriam as recompensas por servir a Deus. Quem é que imagina aqui uma recompensa? Seria o galardão, que a irmã Lorene fala muito, galardão. Recompensa por servir a Deus. Vamos ver aqui. Agora vocês podem abrir para não ficar lendo sozinho. Em João 12, versículo 26. Vamos ver o que está escrito lá. Recompensa. Vamos ver, vamos ver. A vida eterna você não precisa nem servir. Você só aceitar Jesus como Senhor e Salvador que você já vai ter a vida eterna. Você não precisa nem servir. Você só crer. A vida eterna já é de graça. Aqui já é uma recompensa a mais para quem serve a Deus, né? Para quem está buscando a Deus de forma a trabalhar para a obra de Deus. Né? Então vamos ver aqui João 12. Quem é que abriu? Todo mundo? João capítulo 12, versículo 26. Não, João 12. Capítulo 12. Bom, vamos ler. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Olha só a recompensa aí. Já pensou você ser honrado pelo próprio Deus? Olha só que coisa, né? Então, quem serve a Deus vai ser honrado por ele. E outra recompensa está lá em Colossenses 3:23. Aí vocês podem abrir também, quem quiser abrir para acompanhar. Capítulo 3, versículo 23.
Pronto, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então temos uma herança também, além de ser honrados por Deus, nós vamos ter uma herança. Que herança vai ser essa? A gente vai ver lá depois. Quando tudo for consumado, a gente vai ver qual é essa herança, né? O galardão, né? A recompensa. Em Apocalipse 22, aí você não precisa abrir porque é bem rápido que eu vou ler aqui. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo sua obra. Então, Deus vai julgar cada um conforme as suas obras. Então, quem serviu a Deus, ele vai ganhar o galardão, a recompensa, a herança, né? Então, eu vou falar um pouco sobre também a liderança, né? Porque onde tem um lugar que tem alguém servindo, pode ter alguém que esteja liderando também. E liderar também é uma forma de servir, né? Porque você vai estar administrando, né? Provavelmente, no caso, o pastor, ele está administrando e está servindo ao mesmo tempo, né? Então, a liderança no modelo de Cristo. Como é que Cristo liderava? Então, vamos abrir aqui em Mateus, capítulo 20, versículo 25. Mateus capítulo 20, versículo 25. Vamos ver. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então, esse versículo, esse último versículo, fala que Jesus ele não veio para ser servido, mas para servir. Então, até o líder, ele veio para servir. Até o pastor, o apóstolo, o bispo, seja lá quem estiver à frente da igreja. Então, ele veio para servir também. Ele veio para servir e não para ser servido. Então, e o que é que está acontecendo muitas vezes, né? Do líder, ele achar que está numa posição elevada, ser servido, né? As pessoas ficarem servindo, bajulando. Isso não é a forma correta de liderança conforme Cristo ensinou. Então, na igreja não deve ter uma relação de subserviência, né? As pessoas virarem como se fosse empregado, vamos dizer assim, né? Agir como se fosse empregado, servindo de forma exagerada pessoas. A gente serve a Deus, né? A obra de Deus. Então, o que seria essa palavra subserviência? É uma sujeição, né? No dicionário diz sujeição servil à vontade alheia, submissão, né? Você ser aquela submissão como se fosse um servo mesmo, um empregado. Então, não é bem assim o reino de Deus. Jesus ensina que a gente deve servir uns aos outros, né? Até ele colocou na posição de servo. Então, esse versículo que eu falei agora em Mateus, Jesus falou isso porque a mãe, né, de dois discípulos queria que colocasse um no lado de Jesus e outro no outro lado. Não sei se quem se lembra dessa passagem, né? Então a mãe deles, já pensou, a mãe diz assim: Jesus, quando for no teu reino, coloca o meu filho um na tua direita e um na tua esquerda. Olha que pedido que a mãe fez. Tipo, sem noção, né? A mãe chegar e Jesus, olha, eu queria que tu botasse um na tua direita e na esquerda. Eu acho que foi Pedro, não, Tiago e João, né? Então a mãe deles falou isso, aí Jesus falou isso aqui, né? Então ele no reino de Deus não vai ter essa hierarquia, vamos dizer assim, de um vai ficar no lugar de Deus, perto de Deus, outro, né, vai ficar assim. Então ele disse logo: eu venho para servir e não para ser servido. Então quem quiser ser o maior, que sirva. Não fique querendo ser o maior, assim, né, de carteirada, né? A mãe chegar e pedir para colocar ele lá, né?
Então, é basicamente isso, né? O que eu queria falar sobre liderança, né? E também temos algumas distorções, né, no serviço cristão. O que seria uma distorção? Seria uma coisa que não está correta, vamos dizer assim, né? Alguma coisa que está quase beirando uma heresia, por exemplo, né? Então, tem lugares, eu vou falar isso, não é no Verbo na Vida, né? Isso aí é em outras igrejas, até para divertir, caso vocês queiram mudar de cidade e não tem uma Verbo da Vida, por exemplo, lá, né? Então, para ficar ligado, né? Por exemplo, tem igrejas onde o líder é cultuado, a figura do líder é quase como se fosse um semideus, né? Tem a foto do líder em todo canto, né? O cara é o cara, vamos dizer assim. E geralmente são doutrinas erradas, né? Que esse pessoal prega, né? São seitas, às vezes tem heresias, tem honras em excesso para os líderes, então isso é muito perigoso, porque é de Deus honrar a liderança, mas honrar em excesso pode gerar exatamente isso, né? O culto à figura de uma pessoa, que isso é errado. E também a exploração de pessoas que servem, né? As pessoas servem com boa vontade, de bom coração, serve, e às vezes tem líderes que abusam disso, né? Chegam e colocam as pessoas numa subserviência, como eu falei. E outra coisa que está errado é servir com segundas intenções, né? Aquelas pessoas que estão servindo, buscando conseguir um cargo na igreja, querendo alguma visibilidade, né? Chegar e ficar pregando, né, na escala direto, tem gente que gosta de aparecer, né? Então, essas pessoas acabam tendo uma segunda intenção de se aproximar do pastor para estar ali servindo o pastor para ter, vamos dizer assim, futuramente algum benefício com isso, né? Então, essa é uma outra distorção. E outra coisa, uma outra distorção é servir em excesso, né? Coisa que pode ser, dizem que tudo em excesso pode ser ruim, né? E até servir a Deus pode ser ruim, vamos dizer assim, né? Pessoas que ficam o dia inteiro na igreja, por exemplo, abandonam a família, deixam o marido ou o esposo em casa e deixam os filhos, abandona tudo. Então tem gente que vive nessa distorção, né? De ficar, deixa de lado até a sua profissão, a sua carreira e vai ficar na igreja direto, né? Como se fosse um beato evangélico, vamos dizer assim. Então isso também é uma distorção, porque servir é bom. Agora servir em exagero a ponto de deixar a sua família, de deixar os filhos, aí isso daí já é uma distorção. E outra coisa complicada também é a militarização do serviço cristão, que é ter aquela relação como se o líder fosse quase como um quartel, né? Ficar dando ordens para o pessoal, né? Faça isso, faça aquilo. Então, como Jesus ensinou, ele veio para servir e não para ser servido. Então, essa militarização ela não faz parte da relação de líder e servo, conforme Jesus pregou. E vamos abrir aqui em Tiago 1, versículo 27. Isso. Tiago capítulo 1, versículo 27, que já é outra coisa que é extremamente importante agora, que eu quero dizer que é o seguinte, a obra de Deus, ela não se resume à igreja, tá? A igreja não significa igreja, obra de Deus. Então a obra de Deus ela não está somente aqui. Aqui é uma parte, né? Entre as quatro paredes existe um culto, existe atribuições para pessoas que estão servindo, mas você pode servir em diferentes situações. Então, o que é que diz Tiago 1:27? Diz o seguinte: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, essa é outra forma de servir, né? Cuidar das pessoas que precisam, né, de atenção. Então, isso não necessariamente acontece dentro da igreja. Tem igrejas que não têm obras sociais. Aí você pode se engajar em uma obra social e não necessariamente que seja da igreja. E outra coisa que diz em Efésios 2:10, quem puder abrir também Efésios 2:10, para complementar essa parte.
Efésios 2, 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, as boas obras também podem ser a obra de Deus, né? Cuidar de outras situações que não necessariamente dentro da igreja. Então, a obra de Deus não significa a igreja. Por exemplo, muita gente acha que está fazendo a obra de Deus somente vindo para a igreja. Eu estou fazendo a obra de Deus. Só pelo fato de estar sentado aqui, você não está fazendo necessariamente a obra de Deus. A obra de Deus é muito ampla, existem muitas coisas para serem feitas, além de estar aqui na igreja, além de vir, além de servir aqui. Bom, então, é basicamente isso que eu vim trazer, uma palavra bem rápida sobre serviço cristão, e é isso.